Em seu livro Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia, Eugenia Roccella e Lucetta Scarafia afirmam que a ideologia humanitária nascida dos direitos humanos, o que constitui hoje uma espécie de opinião comum difundida, desde a sua origem, se caracteriza por uma raiz crítica para com a tradição cristã. Portanto, não se espante se o humanismo se apresenta hoje como uma espécie de religião laica percebida como mais verdadeira e mais justa do que o cristianismo. Esse processo para a desconstrução do evangelho como fundamento da civilização ocidental tem se acelerado de modo acachapante nas últimas décadas, com a tendência preocupante de que os direitos humanos venham a se tornar em uma religião laica, em um dogma inquestionável. Para os defensores dos assim entendidos direitos humanos, e principalmente para a Unesco, vocês podem pesquisar o que é Unesco, e a diversidade cultural, a diversidade cultural passa a ser para o gênero humano tão necessária como a diversidade biológica para os organismos vivos, constituindo-se essa diversidade cultural em um patrimônio comum da humanidade e que deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. É por conta disso, pessoal, que vemos hoje a sociedade ocidental totalmente dominada por uma inversão de valores e sendo invadida por ideias absurdas, como, por exemplo, nos documentos oficiais da ONU, se ratifica que quem considera verdadeira a própria religião, seja lá o que eles denominam de religião, né? Cada um tem a sua opinião, a ONU deve ter a sua definição de religião. Né? Então, se alguém considera a verdadeira a própria religião em detrimento das outras, é culpável de fanatismo, intolerância, e recai então naquilo que se considera ódio religioso, ainda que sua atitude não contemple de modo algum o recurso à discriminação e à violência. É claro que a religião cristã é a que mais é apenada por conta de seu viés missionário. Então ela é mais apenada e vista com desagrado dentro da ONU, né? Dentro da elite lá, dos dirigentes da própria ONU. Então é desse entendimento raso que surge a ideia de união de todas as religiões. Então a união de todas as religiões do mundo em uma única. Aliás, em 1857, Helena Blavatsky, com assistência do coronel Olcott como cofundador, criou a chamada e muito conhecida Sociedade Teosófica. Esse coronel Olcott, pessoal, escreveu diversos livros. Em português podemos encontrar 2 livros dele, é o Catecismo Budista e Raízes do Oculto. Tem aqui, ó, a capa do Catecismo Budista. Vocês podem ver que é muito interessante, né? Aqui existe um símbolo que ninguém conhece, né, que é a suástica. Vemos aqui uma cobra, uma serpente com 2 cabeças, uma cruz aqui, mas ela está como que partida, né, assim, essa parte dela não existe. E aqui 2 asas, né? Parece aqui uma coisa, um símbolo satânico, pessoal. Veja aqui, isso aqui é a capa, foi escrito em alemão esse livro, traduzido para o português. Aí vocês podem aí ver e entender
o que significa esse símbolo aí, né? Bom, a Sociedade Teosófica, né, no seu programa, já preconizava a formação do núcleo de uma fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, crença ou sexo. E também ela tem promovido, né, o estudo comparado das religiões, das filosofias e das ciências. Na verdade, tudo isso, né, todo esse sistema, né, sistema filosófico, deverá culminar não exatamente com a destruição da religião, mas em sua absorção no mero saber humano, através da mediação da razão, o que levaria à sua total dissolução pela negação do sobrenatural. Daí, temos que, para eles, né, para a ONU, deve-se condenar todo aquele que acredita no Evangelho e na Bíblia, e nos milagres e narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse, como sendo um sujeito fanático, ou mesmo taxá-lo apenas de fundamentalista. Bom, quero terminar aqui com a leitura de um trecho do livro que eu falei, Contra o Cristianismo, o nome do livro, né? Aspas. Em outubro do ano de 2001, imediatamente depois do atentado de 11 de setembro, encontraram-se com a ajuda econômica do Fundo para o Mundo Melhor da ONU 25 líderes das principais religiões no Centro de Conferências Irmãos Rockefeller de Nova York para o encontro inaugural do Conselho Diretivo e para a formação do Conselho Mundial, no curso do qual foram acordados os objetivos, a missão, a estrutura e a primeira reunião deste organismo. Depois de 11 de setembro, o encontro se sentiu investido da missão de construir a paz entre as religiões, denunciando que os fundamentalismos religiosos, uma pequena, mas ativa presença em todos os credos tradicionais, possuem o risco de dividir o mundo segundo linhas religiosas. Como se vê, bem longe de denunciar o desvio terrorista do fundamentalismo islâmico, o encontro estendeu a condenação ao fundamentalismo presente em todas as religiões. Fecha aspas. Bom, pessoal, devemos abrir os olhos e treinar a nossa mente para identificar tudo aquilo que, mesmo que pareça possuir um verniz de valores cristãos, na verdade se apresenta como a mais antiga forma de filosofia pagã humanista, que, se apoiarmos, mesmo que inconscientemente, no futuro se virará contra nós e mostrará os dentes arreganhados de um lobo em pele de cordeiro. Pesquisem, a coisa é séria, eles não estão de brincadeira. Fica a dica.